livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, verso 17. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Aleluia. Os irmãos aí estão procurando ainda? Aleluia. É maravilhoso. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Amém? Uma está procurando ali ainda. Vamos esperar um pouquinho, que o versículo é muito grande. Os irmãos já acharam? Amém. Capítulo 5, verso 17 de 1 Tessalonicenses. Nessa noite eu quero falar sobre exercitando-nos através da oração. Amém? Exercitando-nos através da oração. Orai sem cessar. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua Palavra. Nós agradecemos ao Pai querido, Senhor, que vem nos ajudar, nos abençoar, através da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai. Confirma a Tua Palavra no nosso coração, abençoando Teu povo, abençoando Tua igreja, dando elas o Espírito Santo, dando ela graça, amor, dando ela paz. Oh Deus bendito, apresentamos cada vida nesse instante nas Tuas mãos, ó Pai. Pedimos as Tuas bênçãos nessa hora, para que a graça do Senhor Jesus seja derramada no coração de cada um nessa noite. Oh Deus bendito, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, esse nome que perdoa pecados, esse nome que expulsa Satanás, esse nome que liberta, esse nome que abre as portas dos céus. Oh Deus do céu, abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos dizer todos graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Amém. Os irmãos têm, assim, sintonizado a rádio em determinados lugares diferentes, onde não pegava antes. Quem tem sintonizado? Está pegando bem lá, a rádio? Irmão, lá tem hora que pega bem, tem hora que as outras engolem ela. Irmão Joaquim? Está bem? Está bem. Nosso Batião? Está bem. Está bem? A irmã aqui em cima também está bem? Hã? Tentei, mas não consegui não. 101.3? É. Tá pegando, mano. Tá pegando normal. Tá pegando em aranhas, limpinho. 101.3. Mas hoje, né? Não, desde ontem, a semana toda. Tá pegando normalmente. 101.3. Muito bem, então. Deus abençoe cada um dos irmãos. Depois, no finalzinho do culto, nós vamos fazer uma oração especial para a irmã Cleide, que ela vai amanhã internar, vai fazer a cirurgia. Vai amanhã, né, irmã Cleide? Vai internar para retirada da glândula, né? Tireoide. Amanhã vai internar para fazer cirurgia. Depois nós vamos fazer uma oração especial. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. O irmão Wilson até mandou uma mensagem aqui no grupo, dizendo que já vários lugares está passando, né, com a moto,
temos hoje Birité, centro de Birité todinho, região ali de Birité todo, nos bairros também, Sarzedo. Muito bem. Exercitando-nos através da fé. Você sabe que o exercício é uma coisa boa em todos os sentidos. Quero que vocês prestem atenção nisso. O exercício é algo muito bom, algo importante em todos os sentidos. O exercício, ele sendo feito de certa forma, ele é repetitivo. E quando ele é repetitivo, ele se torna um hábito. Então, o exercício, quando praticado, seja para qualquer coisa, os cantores, por exemplo, os cantores famosos, quando vão fazer um show, eles têm uma pessoa, antes do show ali, 30 minutos antes, eles fazem o exercício da voz, fazendo o exercício da voz ali com várias maneiras, até engraçadas de se ouvir, para que as cordas vocais sejam liberadas, prontas, para poder fazer bem no palco, para cantar bem. E ali eles fazem alguns tipos de exercícios repetitivos para poder então ser eficaz, mais eficiente, mais eficaz num show de 1 hora e meia, cantando para o público. Então, o exercício, de certa forma, ele traz um benefício para as pessoas que fazem. Caminhada, por exemplo, quem faz caminhada, o exercício constante, tem o hábito de caminhar, exercitar, ele vai então obter uma vida mais saudável, menos propensa. Ela vai ficar um pouco mais leve. O exercício físico, constantemente sendo feito, acaba virando um hábito para a pessoa, ao ponto que se ela não fizer, se ela passar um dia, ela sente falta. Parece que uma parte dele naquele dia ficou sem fazer aquele exercício. E aí acaba virando um hábito. E o exercício nada mais é de que uma ajuda, um auxílio, onde ela, através dos exercícios físicos, vai ajudar o sistema circulatório, o sistema cardíaco, ela vai perder peso, vai melhorar triglicérides, autoestima e outras coisas mais. Isso tudo por causa da exercitação, por causa do exercício. O exercício traz uma eficácia, traz uma ajuda. Isso torna a pessoa mais saudável. Então, qualquer tipo de exercício, todos os exercícios, eles servem para nos auxiliar, nos ajudar. E quando se torna um hábito, fica muito mais fácil, fica muito melhor, porque através do hábito, se a pessoa parar 1, 2 dias, já sente falta. Quem está entendendo? Ele já sente falta. Pessoa que tem, por exemplo, o hábito de jejuar. Pessoa que tem o hábito de jejuar. Ele jejua o mês inteiro, o ano inteiro. Aí ele fala em 2 dias, já fica sentindo falta. Porque ele já tem o hábito de jejuar.
O hábito de orar é que é em questão nessa noite. O hábito de orar. Se ele ficar um dia sem orar, aquele momento que ele destinou, que ele separou para Deus, todos os dias, aquele mesmo velho horário, o tempo todo que ele vem orando, se ele faltou naquele dia, naquela data, parece que algo, uma parte dele está em falta. Por quê, pastor? Porque virou um hábito. E quando algo vira um hábito, se a pessoa não faz, ela sente falta. E isso dos dois lados. Dos dois lados. Né? Pessoa que anda tem o hábito de mentir. Tem o hábito de mentir. Mentir. Aí se ela ficar um dia sem mentir, parece que falta alguma coisa nela. Né? Pessoa que anda apostando. Pessoa que tem o hábito de assistir novela. Perde um capítulo, parece que perdeu a vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, tudo vem através do hábito, através do exercício. Então, vejam bem. Então, se nós estamos falando de exercitar, de exercício, então vamos falar um pouquinho sobre o exercitar na oração. O exercício na oração. Exercitando-nos através da oração. Pela qual é um hábito saudável para quem ora sempre. Uma pessoa que ora sempre, vamos colocar agora, tirar do lado natural para o espiritual, como eu disse, uma pessoa que caminha sempre, exercita sempre, vai ter uma vida mais saudável, vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, uma pessoa que tem o hábito de orar constantemente, uma pessoa que tem o hábito de estar sempre orando, ela tem uma vida saudável. Ela tem uma vida mais santificada. Ela tem uma vida mais separada. Ela vive numa atmosfera diferente. Ela vive numa atmosfera muito diferente. A pessoa que tem o hábito sempre de orar, o mau gênio vai embora, diz o irmão Brana. Quem está entendendo, irmão? O mau gênio vai embora. Alguém fez uma pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, como faço para me livrar desse mau gênio? Eu sou insuportável. Quando a pessoa fala que tem um mau gênio, ela quer dizer que é insuportável, irmão. Porque uma pessoa que tem um mau gênio, ela é insuportável. Se você tem uma esposa que tem um mau gênio, para você que é um marido calmo, olha, você tem que ter muito Deus para poder suportar. Ou vice-versa. Às vezes tem um filho insuportável, tem uma filha insuportável, tem um patrão insuportável, tem uma sogra insuportável. Então você tem que ter muita habilidade, muita paciência, que também é gerada através da oração. Você tem que ter muita paciência, que também é gerada através da oração. Você tem que ter muita temperança, você tem que ter muito equilíbrio, para você também não entrar na mesma atmosfera dela, para você não entrar no mesmo espírito que ela tem, porque o mau gênio, na verdade, não é uma coisa maligna, mas é um espírito errado, mas é um espírito ruim. O mau gênio não quer dizer que a pessoa está endemoniada, mas é uma natureza que a pessoa precisa se livrar dela. Então, a pessoa que tem um mau gênio, ela é uma pessoa insuportável. E quando uma pessoa é insuportável, não dá para ficar na presença dela. Quem está entendendo, irmãos? Não dá para ficar na presença dela. Então, todas as pessoas que são insuportáveis, quer dizer que não pode suportar. Uma coisa que é insuportável é que não dá para suportar mais. Então, quando você está diante de um quadro insuportável, você se afasta daquilo. Ou você se afasta, ou entra na mesma pilha, na mesma atmosfera, no mesmo espírito daquela pessoa, e os dois serão dois na mesma carne. No mesmo espírito. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando a pessoa tem o hábito de orar sempre, então essa pessoa está coberta de uma atmosfera saudável, está coberta de uma paz, ela tem uma tranquilidade, ela tem uma quietude, ela está coberta de uma santificação, porque a oração traz santificação. Quem ora bastante, quem tem o hábito de orar,
essa pessoa traz santificação para ela, ela está coberta pela santificação, ela tem um espírito de santificação sobre ela, há uma cobertura da santificação sobre ela. Então, essa pessoa que tem o hábito de orar sempre, ela está coberta com uma cobertura, ela está praticamente coberta de uma proteção, onde espíritos malignos bate e volta, ela está debaixo da unção da oração, ela está debaixo do recurso da oração. Por ser uma pessoa de oração, ela está praticamente com uma vida santificada, e se ela está com uma vida santificada, ela está coberta de um manto, ela está coberta de uma cobertura, ela está com uma redoma, ela está com um campo de força através da santificação, onde espíritos imundos não atravessam esse campo, onde ela está guardada. Amém, irmãos? Amém. Mas pessoas que não têm o hábito de orar sempre, pessoas que não têm o hábito de orar constantemente, não tem o exercício, não tem aquela exercitação, não leva em prática o exercício da oração, que depois disso leva ao hábito de orar sempre. Pessoas que não têm isso são pessoas vulneráveis, então ela não tem aquela parte santificadora, porque a oração santifica o espírito. Quem está entendendo, irmãos? A oração santifica o espírito, e o que mais precisa se converter na nossa vida é o nosso espírito. Nós podemos dar um jeito no corpo, eu posso dar um jeito no corpo, eu posso não andar sem camisa, eu posso não andar sem calça, eu posso não fumar, não beber, não jogar e tudo mais, eu posso dar um jeito nesse corpo, mas no espírito, aquela natureza do espírito, ela tem que ser mudada. Amém, irmãos? Ela tem que ser mudada, e não que a oração vai mudar, mas a oração ameniza. Quem está entendendo, irmãos? Porque o que muda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda. Não há nada que possa mudar um homem a não ser a palavra de Deus. Mas a oração ameniza muita coisa. Amém, irmãos? A oração ameniza muita coisa. Existem muitas pessoas que nunca chegarão a ser salvas, mas pode ser ajudado por meio da oração. Amém. Você já orou por pessoas que não é convertida? Ela foi ajudada? Você já orou por pessoas que não é salva? Ela foi ajudada? Está vendo? A oração nunca salva a pessoa, mas ela pode ajudar muitas pessoas através da sua oração, através da oração. Amém, irmãos? Porque salvação é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. É através da palavra. É a palavra que nos salva. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos corrige. É a palavra que nos exorta. É a palavra que nos repreende. É a palavra que nos coloca no eixo da palavra. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? É a palavra. Não tem outra coisa a não ser a palavra. Só a palavra que pode nos mudar. Só a palavra que nos pode mudar. A oração, ela ameniza muita coisa. A oração, ela nos ajuda com muita coisa. A oração te dá poder. A oração te dá poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém, irmão? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo, quando se diz justo, é uma pessoa justificada. Uma pessoa justa diante de Deus é uma pessoa justificada. Mas mesmo assim, os justos com dificuldade se salvam também. Quem está entendendo, irmão? Mesmo assim, o justo com muita dificuldade, ele salva. E a oração dele, que é eficácia, ela sofre, ela tende a ter muitos efeitos. Amém, irmão? A oração. Então, a oração, ela depois de exercitada, presta atenção nas minhas palavras, você não se perder. A oração, depois de ser bastante exercitada, cria-se depois um hábito. E depois, quando se cria um hábito de orar sempre, se a pessoa falta em orar, ela sente que uma parte dela ficou para trás.
Quem está entendendo, irmãos? Preste atenção no que eu estou falando. Uma pessoa que tem o exercício, está sempre exercitado na oração, tem o exercício da oração, ele está sempre exercitando-se na oração. Depois de um tempo, cria-se um hábito, e a pessoa tem o hábito de orar sempre. Tem pessoas que escolhem orar 3 da madrugada, 4 da madrugada, 3 da tarde, apesar que a escritura que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 5,17, diz que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Então, o que é isso? O que é a oração? A oração traz então uma santificação. Se você observar que até mesmo homens que são casados com mulheres descrentes, quando ele é um cristão, quando ele vem para a palavra, quando ele aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, e a esposa consente em orar, em habitar, continuar vivendo com ele, a mulher é santificada pelo marido. Amém, irmãos? Amém. De sorte da mesma coisa, vice-versa. E isso tudo faz parte. Então observe que a oração, ela se torna um hábito depois de um exercício. Por exemplo, o médico fala para você assim, ou para mim, pastor Vanderlei, o senhor vai fazer uns exercícios, tá? Pratique exercício. Faz uma caminhada aí de 2 km por dia. Então eu vou praticar o exercício. Eu faço hoje, faço amanhã, faço depois. E então esse tempo que eu estou fazendo exercício acaba virando um hábito. Acaba virando um hábito que se eu perder um dia, eu sinto falta porque não fiz. Quem está entendendo, irmãos? Assim também é o cristão que tem uma vida de santificação, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de leitura diária da Bíblia, que também é um hábito para um cristão verdadeiro, um hábito de ler a mensagem sempre. Quando a pessoa cria um hábito, se ele deixar de ler a Bíblia naquele dia, se ele deixar de ler a mensagem naquele dia, também ele sente falta. Amém, irmãos? Então, a oração, ela não salva ninguém, mas ela ameniza muitas coisas na vida das pessoas. Amém, irmãos? A oração ameniza muitas coisas. A oração feita por um justo, ela sofre, tende a acontecer muitas coisas através da oração. Então, observe bem que a oração, ela é feita de várias maneiras. A oração, ela puxa para várias linhas. Existe a oração com desespero, existe a oração com clamor, existe a oração com gritos, existe a oração onde as pessoas entram em um desespero total. Então, quando existem pessoas que entram em uma oração, em um desespero total, é uma oração emergencial, é uma oração em que tende uma emergência. Quando existe aquela oração de clamar, quando se fala de clamar, está falando de uma oração totalmente diferente daquela oração comum que nós fazemos quando nós entramos em nosso lar secreto, nossa câmara secreta, que é o nosso quarto, quando Jesus Cristo disse, quando tu fores orares, entre no teu quarto e fecha a tua porta e ore a Deus, e o Deus que está nos céus, que ouve tudo, te dará isso. Amém, irmãos? Então observe bem que a oração existe várias linhas para ela. Existe a oração em desespero, existe a oração do clamor, existe a oração que ela começa e depois entra em pranto, entra em choro, em desespero, aquela coisa, tudo através da oração. A oração abre caminho para o clamor, abre caminho para o desespero, abre o caminho para todas essas coisas. Quem está entendendo, irmãos? Então, existe o hábito saudável de orar. Uma pessoa que não tem o hábito de orar sempre, ela também não terá força suficiente para poder ler as Escrituras,
ela não vai ter força suficiente para entregar um jejum, não terá força suficiente para estar nos cultos. A oração é praticamente um combustível. Quem está entendendo, irmãos? É um combustível. A oração é a única maneira de você estar sempre em contato com Deus. Está sempre falando com Deus. Nós gastamos muito tempo falando com o vizinho, falando com a vizinha, falando com o parente, falando com isso, falando com o João na esquina, falando com Maria pelo telefone. Gastamos muito tempo falando com as pessoas e menos tempo falando com Deus. A oração é a única maneira de você estar sempre em contato com Deus, sempre falando com Deus. Amém, irmãos? Falando com Deus. Então observe que a oração ela é o único recurso que nós temos para poder falar com Deus. É a única forma. Existem pessoas que fazem muitas coisas. Vou escrever uma cartinha para Deus. Daqui a pouco está mandando um e-mail para Ele. Daqui a pouco está mandando um e-mail para Ele. Daqui a pouco está mandando um zap para Ele. Né? Na verdade, Deus nos deixou a única forma de falar com Ele. É através da oração. Amém, irmãos? Através da oração. Então observe bem que tudo vem através da oração. Então observe bem que a oração também, ela serve para te dar poder. Uma das coisas que a oração faz é te dar poder. Porém, esse poder que a oração traz, ela deve vir através do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Porque, na verdade, não existe nenhum homem poderoso. Não existe nenhum homem poderoso. Existe muita mídia em torno de certos ministérios. Quando você fala assim, aparecerá na nossa igreja o grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus, irmãos. Não existe grande homem de Deus. Para Deus não existe grande, todos são iguais. Vai haver o poderoso homem de Deus. Não existe poderoso homem de Deus, irmãos. Poderoso é só Deus, amém, irmão? Homem não tem poder nenhum. Homem não tem poder nenhum. Todo o poder é de Deus. Todo o poder está nele. Por isso que quando Deus estava aqui na terra num corpo de carne chamado Jesus, Jesus diz, e recebereis virtude do alto. Mas é do alto, não é da terra não, amém, irmão? É do alto. E quando esse poder vem, essa virtude vem, e ela é jogada, ela é transmitida para as pessoas, como imposição de mãos para expulsar demônio, como imposição de mãos para poder curar os enfermos, como imposição de mãos para poder tirar uma bênção para você, e depois você é abençoado, você é curado, você é libertado, aquele câncer é morto, aquele câncer é expulso, aquele demônio é expulso. Toda a glória não vai para o homem, isso não faz do homem grande, mas Deus é engrandecido, amém, irmão? Essa grandeza é de Deus, porque o homem não tem poder nenhum. O homem não tem poder nenhum nem para governar, nem para ser presidente, nem para ser prefeito, porque o próprio Pilatos disse, Jesus disse para ele, nenhum poder te é te dado se não vir de Deus. Amém, irmãos? Eu sou o governador da Judeia, eu tenho poder para isso, nem poder daquilo. Peraí, ei. Calma lá, rapaz. Nenhum poder pode ser concentrado a ti, se Deus não permitir, não te dá. Por isso que esses prefeitos, esses governadores, quando a Bíblia diz para nós orar por eles, é porque, veja, mas pastor, foi o voto do povo. Sim, foi o voto do povo, mas a Bíblia diz que eles são colocados por Deus. Amém, irmãos? Por Deus. Todas as autoridades, todas as potestades da terra constituídas e estabelecidas por Deus. E aí a Bíblia diz que nós devemos orar por eles, para que possamos ter paz na terra, tranquilidade. Amém, irmãos? Amém.
Então observe bem que eles não têm poder nenhum, nem mesmo eles têm poder nenhum. Aí eles ficam colocando o título, o poderoso homem da Rússia, Vladimir Putin. O poderoso homem dos Estados Unidos, Donald Trump. O poderoso homem. Não existe homem poderoso, irmãos. Não existe homem poderoso. É por isso que o mundo está desse jeito, endeusando homens, fazendo de homens deuses, fazendo de homens ídolos. O meu ídolo é Pelé. Opa, que é isso? Seu ídolo é Pelé? O meu ídolo é o cantor tal, o meu ídolo é o cantor tal. Olha, irmão, uma pessoa que tem outra pessoa como ídolo, ele é pagão. Ele é um pagão. O meu ídolo é Pelé, o meu ídolo é Neymar, o meu ídolo é o jogador tal, o meu ídolo é o cantor tal, o meu ídolo é aquele personagem tal, o meu ídolo é aquele artista de cinema de Hollywood. Toda pessoa que coloca um ídolo na frente de Deus, ele é um adorador pagão. Nós só temos um ídolo, esse é Deus. Amém, irmãos? Nós só temos Deus para adorar. Nós só temos Deus para render-lhe glória. Nós lemos aqui no livro de Salmo: homem nenhum pode fazer nada. Não podemos confiar em homem algum. Maldito o homem que confia no homem. Então observe que eles não têm poder. Mas Deus dá poder à igreja. Deus deu poder à igreja. Antes de ser assunto aos céus, ele disse para a igreja que ficaria na terra: e recebereis virtude do alto. Recebereis virtude do alto. Isso quer dizer, vocês receberão algo do que é meu. Receberão algo do que é meu. Receberão algo do que é meu. Olha, não faz mexendagem com isso, tá? Não faz mexendagem com isso. Não vá vender isso. Não vá vender cura divina, mas está cheio por aí. Não vá vender cura divina. Não vá levantar. Não vá levantar campanhas para adquirir dinheiro através da cura divina. Em outras palavras, de graça receber, de graça dar. Amém, irmão? Aleluia. E aí está cheio de pregadores com o mesmo espírito de Roma. Roma vendia indulgências. E as igrejas hoje, mercadoria, a cura divina. Faz merchandising da cura divina, fazem então uma oferta pela cura divina. Quem dá mais? Quem dá 100? Quem dá 200? Quem dá 300? E assim por diante, vendendo cura divina, vendendo óleo santo, vendendo água benta, vendendo flores ungidas, vendendo anéis ungidos, vendendo cura divina, e custa tanto, custa 15, custa 100, custa aquilo outro. Jesus disse: esses são os ladrões e salteadores que vêm após mim. Mas Jesus disse: recebereis virtudes do alto. Virtude é poder, mas é o seguinte: não pode vender, porque isso não pode ser vendido. De graça vocês vão receber, e de graça vocês vão dar. Amém, irmão? De graça receberei, e de graça dai. Por quê? Porque o homem não tem poder nenhum. E quando nós oramos por alguém, e alguém é curado, muito está fazendo no mundo, porque o crédito vai para o homem, o crédito vai para a igreja. Aquela igreja ali, Deus manifesta, aquela igreja ali é poderosa, aquela igreja ali é poderosa. Não existe igreja poderosa, só existe um Deus poderoso. Amém, irmão? Aí coloca o crédito no homem, coloca crédito no missionário, coloca crédito nisso. O crédito vai para o homem em vez de ir para Deus. E aí aquele homem que se assenta como Deus, falando como Deus, agindo como Deus, mas odiando tudo que é de Deus, o mesmo espírito que estava nele passa para o sistema religioso, passa para o sistema denominacional, com a sua cúpula, com seus cabeças, com esses grandes movimentos ecumênicos, com esses grandes movimentos neopentecostais, vendendo cura divina. Vendendo cura divina. Outro dia eu vi um homem fazendo leilão da cura, vendendo cura divina por 5 mil reais. Que é isso? Olha onde nós vamos parar, onde está parando o povo.
Que situação drástica que está vivendo as pessoas. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. As pessoas gostam de se envolver com espíritos sedutores. As pessoas gostam de se envolver com espíritos sedutores. Existe igreja, irmão, que é igual mulher traída. Existe igreja que é igual mulher traída. Não estou dizendo que a traição não pode ocasionar perdão. Não estou dizendo isso. Mas existe aquela mulher que depois de ser traída, sabia que ser traída, foi acertada e tudo mais, acertou tudo mais, arrependeu e tudo mais, mas ela fica sabendo que está traindo sempre seu marido. Ou seja, ela gosta de ser enganada. Ela gosta de ser enganada. Assim está também os púlpitos hoje, fracos. Púlpitos hoje que perde mais tempo com o dinheiro, perde mais tempo para falar de política, perde mais tempo para fazer encenação, coreografia dentro da igreja, perde mais tempo para fazer peça teatral, perde mais tempo para poder fazer bandas e aquela coisa toda, e a palavra mesmo não sai nada, e o povo continua do mesmo jeito, o mundo não sai das pessoas, as pessoas continuam mentindo, roubando, prostituindo, cortando cabelo, fazendo tudo isso, e o mundo na igreja não muda nada, porque só a palavra que muda. Amém, irmão? Recursos, programações humanas, ou seja, a grade da igreja, a grade da semana, aquela programação semanal da igreja, não muda nada, o que muda é a palavra de Deus revelada. Mas as pessoas gostam de ser enganadas, não querem examinar as escrituras, não examina a Bíblia, não examina as Escrituras, não examina a palavra, não examinam, porque esta é a única forma de não ser enganado, é através de conhecer a palavra de Deus, é através de conhecer a palavra de Deus do jeito que ela é. E quando Deus revela a sua palavra, irmão, não tem demônio nenhum do inferno que possa te pegar, que possa te arrebatar, porque você tem os seus sentidos renovados na presença de Deus. Amém, irmãos? Quando a pessoa tem revelação, nada pode parar diante dele. Nada pode parar diante dela. Quando a pessoa tem revelação da palavra, quando a pessoa tem um entendimento puro da palavra, sem nenhuma interpretação, quando a pessoa aceita de bom coração, aceita de bom testemunho, aceita e concorda com o que a Bíblia diz, e concorda com a doutrina apostólica, concorda com o que Paulo disse, concorda com o que Pedro disse, concorda com o que Tiago disse, em outras palavras, concorda com a doutrina apostólica. Quando existe uma alma, quando existe uma vida, quando existe uma mãe, um pai, um filho, um jovem, um velho, uma velha, quando ele aceita de coração a palavra revelada de Deus, nada pode parar-se diante dele. Amém, irmãos? Não é qualquer coisinha que vai então enganá-lo. Não é qualquer coisinha que vai pará-lo. Quem está entendendo? Ué. Então observe bem. Santo Deus da glória. Você sabia que lá no livro de Eclesiastes diz sobre o tempo? Há tempo para tudo? Tempo para isso, tempo para aquilo outro, tempo para aquilo outro. Você pode observar que ele não escreveu o tempo de orar? Ele não falou ali sobre o tempo de orar. Por quê? Porque não existe tempo de orar. Porque a Bíblia diz que é orar sem cessar. Amém? E lá no livro de Efésios, capítulo 6, diz que nós devemos orar sempre. Quer ver? Abre suas Bíblias. Aleluia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Efésios, capítulo 6. Aleluia. Veja bem, observe que lá no livro de Eclesiastes disse que há tempo para tudo. E aí vem em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que orar sem cessar. Aí vem Paulo escrevendo de novo aos Efésios, dizendo no capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo. Está vendo? Orando em todo tempo, com toda oração
e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Veja, orai sem cessar e orando em todo o tempo. Então existe tempo para tudo debaixo do sol, mas nunca é tempo de orar. Amém, irmãos? Nunca é tempo para poder colocar um tempo, uma medida para orar. Não existe uma medida para orar, um tempo para orar. Existe orar tempo. Mas pastor, nós temos um culto de oração. O culto de oração é só 30 minutos, 40 minutos. Sim, esse é o tempo de oração na igreja. Mas quando você sai orando no Espírito. Amém, irmãos? Continua o culto na oração no Espírito e você continua orando no Espírito. Então mas pastor, e quando nós dormimos, nossa primeira consciência, então, ela cai na cama, nossa primeira consciência apaga, a sua subconsciência começa a ativar, e nessa ativação da sua subconsciência, você pode ter um sonho, com visão, e assim foi, mas tudo está dentro do Espírito de oração. Amém, irmãos? Ainda continua, aí você levanta de manhã e dobra seu joelho e continua e começa a fazer sua oração, e aí você tem tempo para orar, porque você tem que trabalhar, mas você pode ir para o trabalho orando em Espírito. Amém, irmãos? Você pode ir para o emprego orando em Espírito, você pode ir para o supermercado orando em Espírito, você pode ir para a padaria orando em Espírito, e toda vez que você estiver orando em Espírito, você está guardado. Amém, irmão? Você está guardado e livre de assalto, de acidente, de tudo, de bandido, estuprador. Você está guardado na presença de Deus. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Amém? Então observamos, vamos ver aqui. Veja, no livro de São Mateus, capítulo 5, verso 6, diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então observe que a oração se torna um hábito saudável para aqueles que têm fome e sede de justiça. Um cristão ou uma cristã nunca deveria viver uma vida cristã arrastada. Aí isso tem demais. Um cristão ou uma cristã nunca deveria viver uma vida cristã arrastada, sem motivação. Irmãos, prestem bem atenção. Quando eu disse sobre exercício, eu estava falando depois de hábito. Só que tem que ter uma motivação para isso. Tudo é motivação. Você tem que estar motivado. Está entendendo, irmãos? Amém. Motivado. Porque quando existe uma pessoa desmotivada, quando não há motivação nenhuma, o que é motivação, irmãos? O que é motivação? Uma vez eu vi um camundongo, é camundongo que fala? Que fica correndo dentro de um círculo, o tempo todo correndo naquele círculo, é um rato, né? O cara colocou um pedaço de queijo na ponta, com uma pequena varinha. Ele fica o tempo todo ali, correndo, mas nunca pega o queijo. E ele pensa que correndo ali ele pega o queijo. Ou seja, o cara colocou um pedacinho de queijo para ser um motivo, para dar ele uma motivação de continuar correndo. E quando quando aquele ratinho corre, dá água. Existe uma maneira de produzir água lá, para sair no caninho lá. Mas se ele parar, não sai mais água. Então o que acontece? Tudo é através de motivação. Então, se nós estamos orando, se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos jejuando, então o que nos leva a essa motivação? Tem que ter alguma coisa. Mas não é colocado na minha frente como é colocado o queijo na frente do rato. É colocado para mim as promessas do céu. Amém, irmãos? Há um céu para possuir, há um novo céu, há uma nova terra. Amém, irmãos? E isso me motiva a orar. Há um motivo para eu estar orando, tem que ter uma motivação. Há uma promessa de novo céu, nova terra, há uma casa que ele vai preparar para mim, há umas bodas do Cordeiro, há um milênio, há um tempo para reinar. Amém, irmãos? Então isso deve ser motivo, deve ser sua motivação. Mas muitas pessoas não fazem
fazem isso porque deixaram a promessa de lado. As pessoas esqueceram o que Deus irá fazer, irmão. Esqueceu o que vem por aí. Esqueceu que vem um arrebatamento por aí. As pessoas não pregam mais sobre arrebatamento na igreja. Não fala mais sobre pecado. Não fala mais sobre adultério. Não fala mais sobre santificação. Não prega mais sobre arrependimento. Não fala que vem por aí um inferno, que vem uma tribulação. Então, quando se fala essas coisas, tem que haver um motivo, uma motivação que te deixa mais motivado para seguir a Deus, sua palavra, obedecer. Amém, irmão? Então, o que motiva eu orar, o que motiva eu buscar mais, o que motiva eu vir à igreja, o que motiva a cada momento eu tentar sobreviver diante da obediência à palavra, o que motiva eu a estar aqui é por causa das promessas que Ele fez por mim. Amém, irmão? É por causa das promessas que Ele fez. Se o seu motivo aqui é só cumprir a agenda de vir à igreja e bater o cartão e ver um bom sermão, sentar no banco e depois voltar para casa e dizer, eu cumpri com o meu propósito. Não, se o seu motivo é só isso, você é um pobre desgraçado. Nosso motivo tem que estar além disso, amém, irmão? Está além disso. Aleluia, amém? Então observe bem que ele diz, um cristão ou uma cristã nunca deveria viver uma vida arrastada, sem motivação. Nunca deveríamos nos acostumar com a vida espiritual a ponto de não darmos o devido valor na vida de comunhão com Deus. O que significa para você o tempo despendido em oração? A resposta deve ser algo como uma bênção, porque o Filho de Deus ama ter comunhão com seu Senhor. Nossa vida de oração não pode ser relaxada, desleixada, negligenciada. O irmão Brana disse, coloque de lado tudo, esteja tão próximo de Deus quanto você possa estar. Caminhe com Ele, fale com Ele, que tudo mais seja secundário, exceto sua vida de oração. Tudo possa ser secundário, exceto sua vida de oração. Amém? O testemunho do parágrafo 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Então, sobre o que você está preocupado? Preocupação provoca pressão e pressão explode. Então simplesmente coloque seus cuidados nele e pare de se preocupar, correto? Deixando escapar pressão 103. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, observe, aí está. Muitas pessoas não oram o suficiente. As pessoas ali falam 2, 3 palavras na oração e então pensam que é o suficiente. As pessoas oram, não oram, porque elas estão tem outras coisas para fazer. O tanque está cheio, a pia está cheia, tem que passar muita roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Há muitas coisas para fazer, mas aquele velho período, aquele tempo precioso para tirar tempo para orar. A Bíblia se torna tediosa para alguns lerem. Não tem suficiente ação para estes dias modernos ou qualquer dia. Um verdadeiro sinal passado por alto 40. Você deve ficar longe deste morno meio termo que faz uma oraçãozinha de manhã e uma oraçãozinha à noite e vai para a cama e levanta na manhã seguinte. Não é de se admirar que estejamos nos tornando mundanos. Não é à toa que o mundo se infiltra na igreja, porque não oramos, não se agoniza mais, não chora mais. As pessoas oram e não se vê nenhuma gotinha de lágrima mais nos seus olhos. Os bancos estão secos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja a situação, como é a coisa. Nós precisamos estar sempre em oração. Amém? Amém. Sempre em oração.
Vejam bem, eu quero tomar aqui outro parágrafo da mensagem. Veja bem. Agora, existem muitas orações que são impedidas. Muitas orações são impedidas. 1 Pedro 3,7. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí Pedro está falando do marido, da mulher, falando de dentro de casa, do comportamento do marido, do comportamento da mulher. O marido possui o vaso da sua mulher em honra, e vice-versa, a mulher também. E às vezes os casais pensam que só por ser casado, só por ser marido e mulher, é que podem fazer qualquer coisa entre quatro paredes, e assim por diante. Aí acaba o leito virando uma mácula, e assim por diante. E aí depois vai ajoelhar, vai orar, e as orações é impedida. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Eu não vou falar aqui o grosso não, tá? Não vou falar aqui, apontar a palavra certa do que eu estou falando não, porque quem entende, entende. Então existem muitas coisas, e a oração, ela deve ser primeiro levada em investigação. É investigação. Sim, toda oração primeiro deve ser levada em investigação, isto é, chegando diante de Deus, confessando nossos pecados, amém? Confessando nossos pecados. Sim, porque a oração pode ser impedida. Uma mentira que você mentir, você já não é mais sincero diante de Deus naquele momento, para poder orar. Uma mentira só. Quem está entendendo, irmãos? Por quê? Porque você deixou de ser justo. Quando nós mentimos, nós deixamos de ser justos, e a justiça de Deus não opera na injustiça. Então aí nós temos que arrepender, nós temos que pedir perdão, nós temos que ir até a pessoa e dizer: desculpe, eu falei uma mentira para você, não era para... Porque se você não fizer isso, se você não acertar, a sua oração vai ser impedida. Não adianta. Você pode consagrar, você tem que acertar. Isso tem que ser acertado. Entendeu, irmãos? Tem que ser acertado. Então, às vezes, as pessoas não entendem, porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. O Espírito Santo é sensível demais. Não existe nada no mundo mais sensível do que o Espírito Santo. Por isso que ele foi comparado com uma pomba. Foi comparado a uma pomba, que é a ave mais sensível que existe na terra. Mais sensível e mais pura. É tão pura que ela não produz nem fel. A pomba não produz fel, porque ela representa Deus. E o fel é uma coisa amarga. E amargo, Deus não é amargo. Amém, irmãos? Amém. Então, observe, o irmão Branham sempre perguntava para as pessoas, antes de orar pela cura dela, ele dizia assim: como vai as coisas entre você e Deus? Antes de orar para as pessoas para receber cura divina, ele orava: como vai você? Como estou indo? Como está a minha vida de oração? O irmão Branham diz na mensagem, a revelação dos 7 selos, que o inspetor, que é o Espírito Santo, não vem selar o vagão quando a vida de oração é frouxa. Na mensagem, revelação dos 7 selos. Como está o meu nível espiritual? A confissão tem que ser sincera e honesta. Há uma maneira provida por Deus. Parágrafo 125, 126. Então ele está dizendo o seguinte, que a oração, ela é eficaz desde que nós estejamos dentro de uma condição onde o próprio João, na sua epístola, diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Mas se o nosso coração nos condena, nós não teremos resposta às nossas petições. Quem está entendendo, irmãos? João disse isso, não disse? João disse: se o nosso coração nos condena, não nos condena. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Mas, então, se não nos condena, temos acesso, e nossas orações não serão impedidas. Amém? Amém. Então, tudo isso, às vezes as pessoas ora, pede esmal, e não recebe nunca. Porque às vezes ele é todo desorganizado, ele
não discerne a si mesmo, ele não olha para si mesmo, é um desbocado, é uma desbocada, usa qualquer coisa, fala qualquer coisa, vê qualquer coisa, diz palavrão, diz coisas estranhas, e isso estraga ela, além de estragar a vida dela, sua alma ainda atinge o Espírito Santo vai para longe, por falta de vigiar, por falta de ter discernimento, e aí nossas orações não passam nem do teto. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então aí que está. Então quando a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, falando para Israel, se o meu povo se humilhar, e depois orar, primeiro humilhar, você tem que chegar diante desse confessando, amém, irmãos? Se o meu povo humilhar e orar, aí ele disse, eu ouvirei dos céus as vossas orações e perdoarei os seus pecados, perdoarei as suas iniquidades. Então aí que está, primeiro humilhar, depois orar. Aí vem Paulo e disse que nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, amém, irmão? Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos, desde que seja justo. A Bíblia não diz a oração de um injusto. O que é um injusto, pastor? Um injusto é aquele que pratica injustiça, que pratica atos injustos. Um injusto é aquele que pratica coisas que não estão na Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, ele faz outra. A Bíblia diz para não fazer isso, ele faz. A Bíblia diz para não fazer aquilo, ela faz. A Bíblia diz para a mulher não cortar o cabelo, ela corta. A Bíblia diz que ela não deve usar roupa que pertence ao homem, ela vai e usa. A Bíblia diz para ela não poder... Aí você, mas pastor, eu conheço muitas pessoas que estão com a vida toda relaxada e, no entanto, Deus ouve elas. Sim, irmãos, Deus pode ouvir, sim. Deus pode ouvir até o pecador, diz a Bíblia. Mas olha como é que está escrito, se ele é temente a Deus. Olha lá para você ver. Olha lá para você ver. As pessoas leem a Bíblia ao contrário. A Bíblia diz, é certo que Deus não ouve o pecador. Não é assim que está escrito? Não é assim que está escrito? É certo que Deus não ouve a pecadores. Mas se é temente a Deus, Deus ouve. Amém, irmão? Amém. Se é temente. Né? Se é temente. Às vezes tem pessoas que recebem a oração e não é um cristão e não é salvo. Mas ele respeita o momento. Respeita o momento que o pregador está pregando. Respeita o culto. Amém, irmão? Respeita a ordem do culto. Respeita o pastor que está ali presente. Então ele é abençoado por isso. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Senão vai pregar mais aqui. Vamos ficar até tarde aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração especial para a irmã Cleide. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Com as nossas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a nossa irmã, Senhor Deus, ela vai entrar em cirurgia, vai operar, uma cirurgia tão aguardada, Senhor. Nós oramos, ó Pai querido, que o Senhor também guarde ela com tuas mãos. Possa usar as mãos dos médicos, ó Pai, ali naquela mesa de cirurgia, naquela sala, que ela possa, meu Deus querido, sair dali e assim, Deus, tomar o controle sobre aqueles homens que estudaram para isso, formaram para isso. Mas o Senhor é o Deus dos médicos, ó Pai. Nós oramos, Pai querido, para que tudo suceda perfeitamente bem, no nome do Senhor Jesus Cristo, e pela palavra de Deus, pela graça de Deus, ela está guardada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Amém. Vem mais a oração? Quem quer mais a oração? Alguém tem oração? Pois, irmão? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar a oração da fé. Quem tem um pedido especial, só apresente a Deus. Deus conhece todas as coisas. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante por cada irmão e irmã, Senhor, que tem um pedido especial agora, Pai. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Meu Deus, nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos na unção do Espírito Santo, Senhor. Cremos que essas pessoas foram abençoadas, foram ricamente abençoadas pela exposição da Tua palavra. No nome do
Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Os irmãos que seguem orando pela madrugada, 3h15 da manhã, continuem firmes. Amém? Até que vire o hábito. Primeiro exercício. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.